Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, aqui no canal Amigos de Nosso Lar. Uma alegria ter vocês aqui. Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui em Portugal, 20 horas em Portugal, 17 horas no Brasil. E para quem está no mundo também, para quem vai assistir depois, sejam todos bem-vindos. Que felicidade estar aqui por mais esse mês para falar de temas doutrinários, para trazer Joana de Ângeles para o nosso bate-papo. Bate-papo sempre do Nelson. Hoje o Nelson, eu sou apresentador hoje, tá? Quem sabe amanhã vamos ter outros. O nosso convidado de hoje, o nosso convidado mensal. E Joana de Ângeles. A gente vai tentando trazer aqui Joana, de acordo com o tema, para conversar conosco, para nos auxiliar no nosso dia a dia, na questão prática do dia a dia, nas nossas questões, nos nossos conflitos. Essa é a ideia, tá bom, pessoal? E claro, vocês aqui conosco, sempre bem-vindos. O pessoal vai chegando aos pouquinhos, já tem gente falando aqui. Vamos ver quem está conosco? Vamos ver quem já está aqui ao vivo. A Sandra Eiterer, nossa amiga de Juiz de Fora, Minas Gerais, que teve conosco no outro programa, no Resenha Espírita, que a gente apresenta lá no Consolar Esclarecer, um canal com base em Lisboa, Portugal também. Uma alegria ter você aqui, Sandra. Que bom que a gente está junto aqui. Sandra de Juiz de Fora, nos dá boa tarde. O Adilson, que eu não vou nem arriscar de falar o seu nome, tá, Adilson? Para não falar besteira. Uma tarde abençoada a todos. Seja bem-vindo, Adilson. Que bom que você está aqui conosco. A Cleo Mota nos dá boa tarde também. Boa tarde, Cleo. Seja bem-vinda. A Luísa Maciel nos dá boa tarde a todos. Seja bem-vinda, Luísa. A Cristiane, do Paraná. Seja bem-vinda, Cristiane, nossa amiga. Que bom que você está aqui conosco. Temos também o Júlio Aniceto, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Que bom que você está aqui também, Júlio. Pessoal, fica à vontade, tá? Para fazer pergunta, colocações, de acordo com o tema, conforme a gente vai gerenciando aqui, a gente vai trazendo também esse contributo. A ideia aqui é a gente bater um papo, literalmente. Nós três, eu, Joana, Adriane, que é a nossa convidada de hoje, e vocês também, tá bom? Quero que todo mundo participe conosco aqui. O Marcos nos diz aqui, olha, boa tarde, Nelson e Adriane. Nelson, depois vou lhe chamar no Instagram, mas por enquanto estou com problema no app. Preciso muito da sua ajuda. Um abraço, tá bom, Marcos? Manda sim uma mensagem lá no Instagram ou então no Facebook também, no direct, tá ok? Fica à vontade. Vamos lá, pessoal. Tema de hoje. Vamos apresentar o tema de hoje, que é viciações mentais. Falar de vício. Será que vício é bom? Será que a gente está consciente dos vícios mentais, dos nossos pensamentos? Como é que a gente administra aqui as questões de foro íntimo? Um pouco disso que a gente vai falar e muito mais, tá? Tem bastante coisa para a gente falar aqui. Trouxe já, eu separei, não sei se a Adriane separou, alguns trechinhos de Joana também para colaborar conosco nesse raciocínio. E a gente vai agora apresentar a Adriane Bacarim, lá de Cascavel, Paraná. Adriane, que é graduada em Administração de Empresas, Direito e Psicologia, psicóloga como eu. Ela é pós-graduada em Psicologia Analítica e Prática Clínica em Espiritualidade. É mestre em Literatura Comparada. É coordenadora de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, estudante de Joana de Ângeles. Participante do programa Iluminação, participante do programa Peregrinação Interior e apresentadora do programa Momentos com Joana. Eu estou conhecendo agora a Adriane com vocês, tá, pessoal? Mas eu já sei que a Adriane é fã da Joana como eu. Fã de carteirinha. Tem um número, tem a carteirinha dela aí. Se pegar na carteira, eu sei que ela tem uma carteirinha fã da Joana ali, com um carinho e tudo. Ela é articulista do jornal de Estudos Psicológicos de Londres e palestrante e divulgador espírita. E mais, tem livros editados, tem um livro que acabou de sair dela agora aqui, que eu vou pedir para ela mostrar para a gente já já. Mas seja bem-vinda, Adriane, é um prazer te conhecer, obrigado por você ter aceito o nosso convite.
Nelson, o prazer é meu, né? Como eu te falei desde o primeiro contato que a gente teve, falar de Joana é sempre uma honra, né? É sempre uma alegria, porque para nós, para mim, vou falar de mim então, para mim ela teve todo um trabalho importante no meu próprio processo, né? Então, quando eu compartilho, eu sinto a alegria de compartilhar porque entendo que se ela fez bem para mim e para algumas pessoas que conheço, pode ser que ela faça bem para outras também. Então eu fico muito alegre, de fato, de contribuir, né, de alguma forma. E vi aqui no chat alguns queridos que sempre acompanham os trabalhos que a gente tem feito, né? Como, por exemplo, o Adilson, que eu conheço, né? Conheço bem, a Cleo Mota, que é uma. Participa com a gente dos estudos, a Cleo é lá de Curitiba, né, que é a cidade onde está morando hoje o nosso querido Jorge Alahá. Tem também que eu conheço aqui o Júlio Aniceto, conheço o Giliard, a Neide Lima. Então, são essas pessoas que estão sempre com a gente. Então, com base na minha própria história e com base nesses, é que a gente fica também muito motivado, né? Daqueles que a gente sabe. É claro que, de repente, os outros também gostem de Joana, né? Mas esses eu estou citando porque são os que eu conheço, né? E sei que gostam desse percurso com ela. E o tema, né? O que falar do tema? O tema, assim, ele toca nas nossas questões de várias formas. E eu acho que a oportunidade que você dá aqui no programa, da gente falar, assim, de forma mais prática, como você bem coloca, eu acho que isso, sim, faz toda a diferença. Porque às vezes a gente começa a ler um texto e olhando pela via da teorização, talvez a gente não consiga trazer para a nossa realidade. Ele leva um tempo para você associar isso com a tua experiência prática. Então, esse tipo de oportunidade, eu te parabenizo de verdade, assim, que eu acho que são os que mais conversam entre nós. Então, se o nosso objetivo é entender e se conhecer e perceber quais os pontos e que a gente se identifica com aquele tema, então, por que não trazer assim, né, nessa forma de bate-papo? Então, acho que bem bom. E aí a gente deixa, né, o chat aqui disponível para fazer perguntas. Se for difícil, quem responde é o Nelson. Se for fácil, eu respondo. Quem dera, quem dera. Olha, o pessoal que chegou, então, vamos dar aqui a referência. O Giliard, assim que se fala? É, Giliard Silva, dá boa tarde a todos. A Neide Lima. O Júlio comenta aqui que o melhor que toda essa bagagem, a Adriana é uma querida. A Rosilene, de Porto Alegre, chega aqui também, nos dando boa tarde. Seja bem-vinda, Rosilene. E vamos começar, pessoal. Vamos tentar aprender um pouquinho com Joana. Somos todos aprendizes. Adriane, Joana, Nelson, todo mundo que está aqui. A gente está aqui para estudar, para aprender com ela, para aplicar isso tudo, como a Adriane falou. Eu compartilho também, da mesma forma que a Adriane. Fez muita diferença na minha vida. Para quem me conhece já sabe que eu sou psicólogo hoje, graças a Joana. Foi um livro de Joana de Ângeles que me eu tocou. também. A Adriane também? Olha, tá vendo? Então somos dois, Adriane, somos dois que nos transformamos a nossa vida de tal forma, nos tocou de tal maneira que a gente buscou uma outra, segunda, terceira qualificação para entender mais ainda, nos tocar mais ainda. Uhum. Vamos lá, pessoal, vamos começar? Vamos elevar o nosso pensamento primeiro, fazer uma oração para se conectar com essa espiritualidade de luz que sempre nos abraça, sempre está nos esperando para momentos como esse que elevamos o nosso pensamento. Então, convido a todos que tiverem vontade a fecharem os olhos comigo e agradecemos inicialmente a Deus Pai, esse Deus de amor, esse Pai de amor, como o Mestre Jesus nos ensina, por essa oportunidade, por essa encarnação, por mais esse momento, poder experienciar aqui na carne, evoluindo passo a passo, gradualmente, a nossa velocidade. Agradecemos ao amigo Mestre Jesus, nosso companheiro de caminhada, aquele que nos mostra o caminho do amor, o caminho da felicidade. Nosso modelo, nosso guia. Obrigado, Senhor. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal Amigos do Nosso Lar, que nos envolvem, nos recebem e nos abraçam em momentos como esse. E dessa forma pedimos autorização para dar início a mais um programa, essa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Oração feita. Já elevamos um pouquinho a nossa vibração. Então chegou o momento para falar de viciações mentais. Adriane, a palavra é sua. Fica à vontade. Ok. Bom, a Joana queria começar dizendo assim, ó, ela tem uma característica de escrita que nem sempre os temas são distribuídos com um título. Então, por exemplo, tem alguns temas que ela coloca lá no título já logo o que ela vai falar, e outros eles aparecem de outras formas e aparecem mesclados em outros temas. Então, a questão dessa mudança de pensamento, dessa saída dessa característica de viciada, de pensar, é um tema que ela traz em várias das suas obras. Às vezes a gente está falando uma outra coisa e tem lá uma frase, algo que se posiciona sobre isso. Mas hoje eu separei alguns textos, você tinha comentado, né, se eu tinha feito algum tipo de texto separado, alguma coisa, mas elegi 2 textos da obra Momentos de Saúde e um texto que é do Despertar do Espírito. Não vou falar de todo ele, claro, né? Só para a gente dizer quais as referências que a gente está tirando. Mas na obra que é Momentos de Saúde, ela fala no capítulo 3 e 4 sobre esse processo de renovação. Então, o que acontece? Nós somos sempre esses que aquilo que nós temos diante de nós, aquilo que somos, ele é um processo de construção. Então, a gente não nasce pronto, muito pelo contrário, né? Kardec fala que nós fomos criados simples e ignorantes. E nesse processo de simplicidade, ignorância, e às vezes não necessariamente passando pela feira do mal, como se coloca em um livro dos Espíritos, mas a ignorância, ela se dá enquanto a gente não entende o mecanismo da vida, as experiências e tudo mais. E em muitos desses casos, nós acabamos por adotar alguns comportamentos com base nessa primeira fase que a Joana, ela separa 4 grandes etapas, né? E ela coloca que a primeira etapa primitiva, mais instintiva da humanidade. A segunda, ela fala que é a fase mais da razão, né? Que é a fase que a gente poderia dizer que hoje nós estamos entrando nessa fase, que é quando a gente começa a analisar sobre as coisas, entender melhor. A outra seria a fase da intuição, que é quando a gente entra mais em contato com essa via de 2 planos, mas de uma forma um pouco mais intensa, mais usual, mais comum. E a quarta etapa, que é a etapa da angelitude. Então, ela traz essa separação didática para a gente entender que os processos eles vão se dando de forma gradual, muito similar ao que Allan Kardec traz para nós na escala dos espíritos, né? Ele traz essa separação didática também, para que a gente entenda as variações de consciência. Então, nessa primeira fase aí, primitiva, mais instintiva, muitas experiências ficaram marcadas no nosso inconsciente a respeito de como é a vida. Então, quando eu passo para as outras etapas, eu vou assimilando, eu vou entendendo, eu vou tendo uma ótica da vida alinhada para esse tipo de viciação, para esse tipo de interpretação. Então, é como se tudo que eu visse usando um óculos com a lente azul tivesse sempre a coloração azul, porque a forma de interpretar isso, né, a forma de ver, que daí ela vem se manifestar na estrutura de ego, mas que antes vem pelo inconsciente mesmo, a gente acaba vendo as coisas dessa forma. Então, hoje, o que a gente tem de reclamações, assim, que algumas pessoas dizem? Que nós temos alguns pensamentos muito repetitivos, pensamentos muito voltados para um viés hostil da vida. Então, entendem a vida como uma vida dura, uma vida difícil, uma vida complicada, né? Até a Joana usa um termo que ela diz, né? A vida não é um mar de lágrimas, né? Ele não é essa parte ruim, mas a gente pode ver as coisas dessa forma por conta dessas viciações que fomos tendo no decorrer dos tempos, não é?
E aí a gente vai, quando vai estudar a doutrina espírita, a gente aprende que aquilo que nós pensamos, ele acaba por determinar uma realidade. A gente tem, por exemplo, nas obras de André Luiz, que existe uma forma pensamento, ela vai se formar a partir do teu pensamento. Então, nesse ponto, a questão do pensamento, que como eu disse, a Joana fala muito disso, ele pode ser o seu aliado, mas ele também pode ser seu inimigo. Vai depender daquilo que você pensa, como que você analisa as coisas a partir daí. Então, a maneira como a gente tem conduzido as coisas, nós temos um reflexo na vida a partir dessa percepção das coisas, da vida, né, como elas são. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é isso, que nós estamos em processo de transformação e é importante que se compreenda, né, como que esses pensamentos moldam a nossa vida, desculpa, de modo a identificar, né, para saber se eu tenho esse tipo de padrão mental viciado, se tudo na vida eu olho de forma negativa, tudo na vida eu interpreto como ruim, como pesado, como difícil. Se eu vou começar uma atividade nova, eu começo já desanimado, olhando para isso como se isso fosse algo muito complicado para mim, né? Então eu vou tirando essa possibilidade da minha vista, né? Vou tirando essa oportunidade de fazer as coisas diferentes, de transformar, justamente porque eu enxergo a vida assim, como esse olhar derrotista. E isso eu posso trazer para mim mesmo, né? Então, assim, eu tenho aí, então, uma autoestima baixa, né? Alguém que começa a acreditar que não dá conta de fazer as coisas, né? Então, o poder do pensamento, a Joana já entendeu como algo importante para nós, e ela diz, inclusive, né, numa obra que agora eu não vou recordar qual obra que é, mas tem uma frase dela muito repetida, assim, muitas pessoas falam dela, que é assim, que quando a humanidade descobrir o poder do pensamento, a força do pensamento, é como se estivéssemos descobrindo fogo pela segunda vez. Então, a gente não tem noção, né, Nelson? Não temos noção como que o pensamento faz diferença na nossa vida. Então, esse processo de sair de um vício, né, e aí eu já quero pensar nessa questão do vício, de onde que vem, ele é um processo de fato, a palavra de estudo, eu preciso fazer essa transmutação. Então, vamos imaginar uma pessoa que tem um vício qualquer, vamos pensar num vício a um tipo de droga, a um tipo de narcótico, um vício, um hábito, pode ser assim considerado também, né? Então, nem sempre a gente sabe, né, pelas obras até de André Luiz, que falam isso, e outras obras, que às vezes aquele vício ligado a um tipo de narcótico ou coisa do tipo, ele não é algo que começou nesta encarnação. Pode ser algo que eu tenha já, que eu traga isso como uma característica, né, de outras experiências, e aí, então, eu acabo por naturalmente entrar nessa via. E o pensamento, ele entra mais ou menos nessa mesma toada. Então, se eu tenho dificuldade de me libertar de um vício, de narcótico, de álcool, seja o que for, igualmente não é tão simples assim a gente mudar o pensamento, né? Então, essa ideia, né, de que a mente vai exteriorizar esses níveis psicológicos que nós temos dentro de nós. E com base nisso, nós vamos nos ligando àqueles que comungam dessa mesma tipo de pensamento. Aí vem a questão até obsessiva, né? Para que a gente acaba se vinculando com aqueles que similarmente pensam daquela forma. Então, para que a gente saia desse movimento, é um esforço danado. É um esforço tão grande que, assim, nem sempre a gente continua motivado a fazer essa mudança, porque, como todo vício, quando você vê, você já fez, né? É uma tendência, você está ali fazendo aquilo sem nem muito raciocinar. Então, aquilo que se pensa também se procede, diz ela, né? Então, porque o pensamento, ele tem esse poder, ele tem esse movimento. Então, ela diz assim,
que o pensamento positivo, ele cria uma realidade saudável, ao passo que o pensamento negativo, ele acaba gerando dificuldade. Então, aquilo que a gente pensa, ele se exterioriza na nossa vida prática. E ela gosta muito de enfatizar, né? Então, quando a gente pensa que a vida, ela é um mar de lágrimas, né? Ela é todo um choro e ranger de dentes, nós temos um conceito equivocado da vida, né? Porque ela diz que ninguém está fadado ao sofrimento. O que a gente está... estamos aqui para fazer é para, de fato, transformar isso, né? Então, a partir do momento que você se dispõe a se renovar, a fazer essa mudança interna, ela acaba por mudar totalmente o teu movimento externo, né? Então, o que está dentro é que também está fora, né? O princípio da correspondência. Então, aquilo que eu penso, ele remete à questão fora. Então, quando a gente não está disposto a fazer essas mudanças, nós acabamos por ficar presos nesse passado, né? E aí que a questão de mudar vai tocar todos nós de alguma forma, porque aí tem uma outra questão que precisa estar posta aí, que é a questão da vontade. Mas a vontade bem direcionada, né? Porque eu posso ter uma vontade de mudar, mas as minhas atitudes não correspondem com essa mudança. Então, eu não vou fazer esse propósito ali, né? Porque eu acredito que eu não dou conta. E aí, eu tentei uma vez, na segunda eu já tentei mais ou menos, quando chega na terceira eu já desisti, né? Porque aquilo eu não dei conta de fazer. Então, o que são as viciações mentais? São esses pensamentos repetitivos e muitos deles destrutivos que acabam condicionando a nossa percepção da realidade. Ele condiciona a tua percepção o tempo inteiro, ela está ligada a esse tipo de padrão emocional negativo, como, por exemplo, a questão da culpa, né? Até nesses textos que a gente separou para falar, ela fala da instabilidade emocional que acontece a partir da culpa, né? Então, por trás de muitos dos nossos pensamentos tem a questão da culpa lá atrás, né? E que acaba por expressar-se de outra forma, mas a culpa está ali como aquele que dá o tom, que dá a direção. Então, como que é isso, né? Eu acredito que eu não tenho... eu não mereço uma vida boa, não mereço uma vida próspera, uma vida com felicidade, com pessoas que eu amo junto, mas que eu mereço apenas uma vida ruim, uma vida desregrada, uma vida de insucesso. E não é isso, né? Então, nós viemos para ser inteiros, né? Viemos para fazer toda essa integração das nossas partes, e com isso vamos transmutando ali esse padrão emocional do medo, por exemplo, da insegurança e do pessimismo que a gente até já citou. Então, ela vai dizer que isso toca muito nas questões do passado, sim, e que acabam no futuro virando aquilo que até as abordagens da TCC falam, né? Não é minha abordagem, mas eles chamam isso de crenças limitantes, né? Que são aquelas, eu acredito que isso é algo que tá para mim, né? Isso tá para mim na vida, e eu não posso alterar isso, uma espécie de contrato que a gente faz com relação à vida. E aí eu não vou fazendo essa mudança porque eu não creio que isso é algo para mim, né? Então, da onde que vem isso? Dessas experiências do passado, desses abusos, dos traumas, das violências, coisas que a gente viveu em algum momento aí. Além disso, né, não dá para deixar de citar a questão das influências familiares e sociais na atual encarnação, né? Então, até você falou do livro, né? Nesse livro aqui, que é o Reconcilia-te, nós falamos disso no capítulo 3, né? O quanto a experiência da família, né, desse contato com pais, às vezes até super protetores demais, neuróticos, pais muito complicados, assim, em sua estrutura, acabam passando isso como uma experiência aos seus filhos, né? Até mesmo aqueles que são autoritários, os negligentes, os que abandonam. Então, nós vamos trazendo um conjunto de viciações mentais
acerca da vida muito complexa, da vida muito dolorosa, muito difícil, porque toda a minha infância ficou marcada com esse tipo de experiência, né? Então, eu não tinha alguém ou um exemplo que fosse, às vezes até mesmo fora do contexto ali familiar, mas alguém socialmente falando, né, que nessa fase da infância, a nossa sociedade é a família, né? Só depois que, na adolescência, que nós saímos disso e vamos para outros grupos. Mas não temos ali um familiar um pouco mais distante que nos traga uma realidade diferente. Então, é como se eu pintasse a vida com essas cores, né? Eu colocasse a vida dessa forma e é isso, a vida é assim para mim, eu entendo a vida dessa forma. E com isso, né, fora a questão do pensamento, agora trazendo para uma questão um pouco mais prática ainda, né? Então, esse tipo de pensamento, ele traz muito impacto na nossa vida. Como que é isso, né? Eu trago, por exemplo, resultados em doenças que são as psicossomáticas ou as fisiopsíquicas, a Joana chama. Então, as fisiopsíquicas, né? Então, vou agregando esse pensamento e o meu corpo todo vai sentir, porque o meu corpo, a gente sempre tem que lembrar, né? Ele é resultado do espírito, né? O espírito vai plasmar aquilo que ele é e o que ele tem de necessidade naquele corpo. Então, os pensamentos negativos, eles afetam diretamente o nosso corpo físico. Como que eles afetam? Gerando transtornos emocionais, transtornos psicológicos, né? Como, por exemplo, a ansiedade, o estresse crônico. O tempo inteiro a pessoa está estressada, ela olha a vida com essa afobação, né? essa angústia, essa inquietação. Ela pode ir também para campos da depressão, um sentimento de desvalia, que a gente citou antes, né? Então, eu não mereço essa vida, eu não mereço ser feliz, não mereço um emprego novo, um casamento bom, eu não mereço nada, porque eu trago por trás disso tudo o sentimento de culpa, né? Isso que eu interpreto a vida dessa forma. Então, essas lentes que eu me utilizo são lentes embaçadas, né? Lentes distorcidas e trazem a vida dessa maneira. Além disso, as doenças autoimunes, que a gente tem visto cada vez mais e que a medicina tem dificuldade até de explicar, né, o que procede naquele corpo ali e que não identifica, né? Além disso, também poderíamos pensar nos distúrbios hormonais, né, aqueles casos de distúrbios hormonais, não necessariamente quando você atinge uma idade específica ali, que a gente tem naturalmente aquela oscilação hormonal, né? No caso das mulheres e dos homens também, que tem essa alteração hormonal, mas em fases normais, então, por exemplo, aquelas alterações de tireoide e outros hormônios importantes para a nossa estabilidade física, né? E aí a Joana fala, né, de forma assim também muito enfática, a questão da instabilidade emocional e relacional. Então, a mente, quando ela tem esse perfil de interpretação da vida, ela acaba tendo reações extremas. Então, aquela pessoa que tem, assim, muita oscilação de humor, traz consigo insegurança, agressividade, porque por trás daquela reação tem algo dela que ela não compreende, diante dessa angústia que ela sente e que ela vai tentando disfarçar na vida, de certa forma, ela vai exteriorizar em algum momento, porque nem tudo a gente consegue barrar, né, segurar. E, além disso, né, essa dificuldade de perdoar, porque quem fica evidenciado aí é a questão do ego, né? Porque quem se ofende é o ego. E então a gente tem dificuldade de se libertar do passado, e o que a gente então fica preso nas pessoas que nos traíram, que nos abandonaram, que nos deixaram para trás, que foram viver suas vidas e independente daquilo que tinham feito de promessa para nós, né, elas não cumprem com aquilo, então a gente acaba tendo esse tipo de dificuldade de viver na questão prática, né? Além disso, a gente poderia pensar na questão da projeção dos medos, nas frustrações de toda a ordem, né? Então, tem uma frase dela que ela diz assim, que ninguém pode mudar o passado, né? A gente não pode mudar o passado. Eu não consigo alterar uma ocorrência que aconteceu, seja em relação às outras pessoas, né? Aquelas que prometeram algo para nós ou que se
relacionam conosco, como, por exemplo, os nossos pais, e que trazem ali as suas... A gente acaba projetando neles, né, essa necessidade de que eles fossem os nossos guardiões, os protetores, os cuidadores, e às vezes eles não dão conta, né, de oferecer isso. Então, a gente não consegue mudar as pessoas, não consegue mudar esse passado. O que nós conseguimos mudar? Mudar a nossa posição, na nossa visão em relação a esse passado. Então, eu olho para isso, tem até uma frase do Sartre, né? Talvez você conheça ela, acho que sim, porque ela é bem famosa, que diz assim: não importa muito o que os outros fizeram de nós, mas o que eu fiz do que fizeram de mim, né? O que eu fiz do que fizeram de mim? O que eu faço daquela traição, daquela experiência da pessoa que se foi embora, né? O que eu faço disso? Então, esse tipo de ocorrência, esse tipo de experiência, faz as coisas mudarem completamente, né? Então, por isso, então, a Joana enfatiza muito essa questão do pensamento. E aí, para isso, né, ela fala como se fosse uma espécie de reprogramação do pensamento. E eu gosto de citar, eu falo isso muito para os meus pacientes, assim, né? Embasado nesse olhar também, quando assumindo essa posição de raciocínio lógico que a Joana traz para a gente, né? Esse raciocínio de encarar as coisas de certa forma diferentes. Então, quando vem o pensamento, e esse pensamento está ali, ele está me perturbando, ele está recorrente, ele está se repetindo, e eu sinto aquilo como algo constante na minha vida, então, se eu permito que ele fique ali, né, que ele converse comigo, que ele comece a fazer morada, que ele faça parte desse ponto de vista, que é o que a gente estava citando antes, nós entramos num movimento que ela chama de masoquismo emocional. Então, você ficar preso naquilo, então você está vivendo a experiência masoquista. Então, você não precisa viver isso. Você não precisa. Então, porque esse sentimento de culpa que a gente traz, né, e em muitos casos são culpas inconscientes que nós trazemos, eles fazem com que a gente traga um comportamento na vida como um movimento autopunitivo. Então, eu começo a adentrar numa autopunição. Eu acho que eu só vou me livrar daquilo que fiz se eu sofrer bastante. Se eu sofrer muito, assim, porque então, se eu sofrer pouco, não vai ser o suficiente. Então, eu preciso sofrer. Então, eu vou criando um comportamento de masoquismo, né? Seja nas coisas não dando certo, seja no movimento de procrastinação, né? Porque o que está por trás da procrastinação é, de repente, o não desejo de que aquilo dê certo. Então, eu não quero que aquilo dê certo. Eu falo que sim, mas inconsciente, né? Sem perceber, eu estou fazendo totalmente o contrário, para que não dê certo. Porque daí é aquilo, eu vou dizer assim, tá vendo? Eu realmente não mereço. Então, eu não faço. Eu não chego nunca à conclusão. Eu não coloco em prática aquele sonho que eu fiz lá no começo do ano, que eu estava lá na praia, ou seja lá o que for, e eu escrevi uma lista de coisas que eu quero fazer durante o ano, e nenhum daqueles projetos se concretiza. Porque na minha ideia, na minha crença particular, eu preciso viver uma experiência masoquista. Então, se eu concretizar, eu perco esse lugar vitimista de, assim, a minha vida não dá certo, a minha vida não flui, né? Então, eu saio desse lugar fazendo como, né? Adotando uma postura ativa. Então, superar esse masoquismo emocional, sair dessa programação que me coloquei, e tudo é uma questão de responsabilidade. Eu acho que isso é uma questão muito marcante, assim, no contexto espírita, né? O contexto espírita deixa isso muito claro para nós, de quanto responsáveis nós somos para aquilo que acontece ou deixa de acontecer na nossa vida, né? Então, assim, se em relação ao outro, o outro fez algo por mim e não fez bem, não agiu bem, eu vou encerrar, né? Fechar as contas com esse passado e dizer o que eu aprendi com isso.
E igualmente, falando em relação a nós, né? Se de repente a minha culpa, o meu sentimento do passado eu trago e faço uma avaliação de que eu não agi bem, de que eu poderia ter feito diferente, então eu igualmente entendo, porque eu não sou mais aquela pessoa do passado. Então, se eu não sou mais aquela pessoa do passado e hoje eu olho a vida diferente, eu aprendi com a vida, aprendi com a experiência, não tem como eu me julgar hoje com base naquilo que eu sabia e naquilo que eu dava conta do passado. Porque, de repente, uns podem dizer assim, não, mas eu já sabia que isso não era legal. Mas a questão é que você não tinha fortaleza moral suficiente, né? E eu gosto, né, desse olhar da Joana real mesmo, porque quando ela diz assim que nós, nesse processo de evolução, a gente disse lá no início, né, que estamos saindo dessa fase primitiva para essa fase da razão, então nós podemos dizer que nós estamos muito mais próximos do começo do que do fim. A nossa jornada, ela iniciou muito recentemente, né? E aí, nesse caso, ela diz assim, que diante dessa condição, desse lugar em que nós nos encontramos, evolutivamente falando, errar ainda é um direito. Porque eu ainda não dou conta de fazer as coisas diferentes, sabe? Então, talvez por uma questão de não saber, talvez por uma questão de não ter fortaleza moral suficiente. Agora, então eu tenho um direito de ainda errar, mas o dever de reparar. Então, o comportamento imediato, quando identificamos algo que vem o sentimento de culpa, a gente fala isso no nosso livro também, é imediatamente você transmutar a tua forma de viver. Então, você sai, você faz essa reprogramação, percebe? Então, você se liberta daquilo que aconteceu no passado, seja em relação a outras pessoas, seja em relação a você mesmo. Então, não é o que aconteceu com você, mas é o que você escolhe a fazer a partir do que fizeram de você. O que eu escolho? Ah, mas como assim? É uma escolha minha? É uma escolha sua. Ficar na culpa, como diz ela, e aqui o pessoal vai talvez brigar comigo, mas assim, ó, briguem com Joana, tá? Mas ela diz assim, ela diz assim, que ficar na culpa é também você se colocar como alguém que não quer fazer a mudança. E então eu me escondo atrás do sentimento de culpa e não faço a transformação. Porque nós temos essa tendência de fugir da responsabilidade, né? Temos essa tendência de sair dessa posição de passiva da vida, né, de receber as coisas da vida e assumir um lugar de protagonista. Tá? Então, temos essa dificuldade, e por conta disso, a gente se esconde atrás da culpa, se esconde atrás do que os outros nos fizeram, se esconde atrás de uma ocorrência da vida. Então, percebe? Então, esse é uma postura que a gente precisa sair. Por isso que ela enfatiza muito, né? Acho que depois, se alguém quiser fazer pergunta, como a gente disse, pode colocar, pode fazer suas contribuições, a gente vai trazendo aqui. Por isso a importância do autoconhecimento, né, Nelson? Porque eu preciso saber quais são os meus padrões. Eu preciso entender o que desses padrões são autodestrutivos, são autopunitivos, são comportamentos que, no fundo, eu digo que eu quero, mas no fundo eu não estou fazendo a minha parte para que aquilo aconteça, né? Então, até tem uma frase dela, uma outra frase dela que diz assim, quando eu digo que não posso, no fundo, o que eu quero dizer é não quero, eu ainda não quero. Porque não há nada que a gente não possa. Existe, claro, uma questão de tempo, né? Tem certas coisas que eu preciso fazer uma construção para atingir. Mas eu não tenho nada que eu não possa fazer, porque trago em mim todas as competências, todas as capacidades em germe, em semente, que precisam ser despertados. Mas se eu ainda estou na maquiagem das coisas, me disfarçando como alguém que não dá conta, com essa programação mental acerca do fracasso, da escassez, da ausência, do sofrimento,
eu não me autorizo a viver uma vida nova, sabe? Então, eu preciso me conhecer para entender se eu tenho esse tipo de comportamento, esse tipo de padrão. E sair desse movimento de autocompaixão, do vitimismo, né? Então, ela fala, substituir a culpa pela aceitação de certas coisas e pelo aprendizado que ela vai te trazer, né? Um outro ponto que ela traz, né? Então, o autoconhecimento, sair do comportamento de autocompaixão, que é diferente de se acolher, né? Eu sempre gosto de dizer, se acolha, né? Acolha-se, né? Que é diferente. A autocompaixão é sentir pena de si mesmo, diferente. Então, você entrar no terceiro ponto, que é o pensamento construtivo. Então, quando você começa a olhar para o teu pensamento, o teu padrão ali, você começa a construir um pensamento novo, trocando o pessimismo pela gratidão e pela solução. Então, eu adoto um comportamento solucionador das coisas. Ok, minha história é essa, e agora? Eu faço o que com isso? Ok, fizeram isso comigo, eu faço o que com isso, então? E então eu vou para questões práticas, saindo daquela ideia passiva, como a gente disse, de aguardar que as pessoas façam algo por mim. Então, só que para isso eu preciso colocar a direção da minha vontade, né? E aí, o perdão, o desapego ao que aconteceu, né? A gente não ficar carregando os fardos que não nos competem, carregando coisas que já não precisam ser carregadas, então a gente vai desapegar daquilo. Então, se alguém te traiu, se alguém te enganou, trocou sua amizade, né? Enquanto você estava ali um amigo, vamos colocar entre aspas, um amigo serviu, aquele amigo que ficava sempre batendo palma, participando dos teus sucessos, e você achava que esse amigo batendo palma, participando das tuas coisas, estava bom. No dia que ele cresceu, se ele já não te serve, então que tipo de amizade é essa, né? Então, só para dar um exemplo aqui. Então, a gente tem que se questionar, por que a gente vai querer ficar ao lado de pessoas dessa forma, né? Pessoas que não vibram com o nosso crescimento, que não querem o nosso sucesso. Eu falei até outro dia, né? Há tantos casamentos, né, Nelson? Você deve perceber isso de vez em quando alguém te fala. Quantos casamentos em que o cônjuge, um dos cônjuges não aceita a vitória do outro, o sucesso do outro, fica boicotando a pessoa, né? Então, esse tipo de relação, a gente talvez precise refazer o nosso sistema de valor. Entender como que é isso, né? Por que eu me mantenho nesse tipo de relação, né? E aí, sempre ela fala, né, para que a gente abra espaço para a reflexão, para entender os nossos pensamentos e reorientá-los, né? Então, eu reoriento esses pensamentos a partir do momento que eu entendi outras coisas, né? Coisas diferentes, que não eram como são agora, né? Que podem ser transformadas, que pode ser alterado, né? E aí, com isso, a gente vai vendo a vida de outra maneira, a vida vai tendo outro tom, a vida vai tendo outro colorido, né? Então, acho que eu citei antes, né, mas não falei, como que a gente fala, né, para os pacientes, por exemplo, quando a questão emocional está ali e ela está tomando quase que conta da nossa personalidade. A gente vai trazendo isso para a lógica. Então, esse sentimento que eu estou tendo, ele faz sentido? Esse pensamento que eu estou tendo, ele faz sentido? Ele condiz com a realidade? Então, essa ideia que está me vindo aqui tem a ver com o que eu fiz ou deixei de fazer? E aí a gente vai despotencializando tanto o sentimento que fica ali, né, a partir de uma emoção, como também do pensamento, que às vezes ele vem porque ele é viciado. Né? Ele vem porque nós somos acostumados a fazer essa autodepreciação, somos acostumados a fazer essa derrubada da nossa experiência. Né? Então, e ele vem. Mas eu, assumindo a minha vida, assumindo o meu protagonismo, eu não aceito esse pensamento.
eu não concordo com esse pensamento. Aí você vai sentindo na prática que esse tipo de organização interna, essa continuidade, ela vai alterando, ela vai se enfraquecendo até o dia que você consegue pensar completamente diferente. Naquela obra dela, Psicologia da Gratidão, toda a obra dela, eu acho interessante, sabe, o quanto, o porquê, né, e o para quê, vamos assim dizer, que ela deixa ela como a última obra da série psicológica. Justamente porque em todas as outras ela foi explicando essa novidade do proceder. Porque você só consegue ser grato quando você olha para a vida e entende essa vida como algo possível de se fazer, de mudar. E então eu olho com a vida com gratidão. Porque se eu tiver naquele pensamento viciado, naquele olhar negativo em relação à vida, pessimista, como que eu vou sentir gratidão? Ela vai ser algo, né, da boca para fora, não é mesmo? Não sei se você quer fazer algum comentário, alguma intervenção, fica à vontade, tá? Eu acho que já... Adriane, tem tanta coisa aqui que você falou que acho que dava para pegar esses tópicos todos e fazer um estudo, um curso completo. Tem muita coisa boa. Eu apontei muita coisa, inclusive agora esse da gratidão, que eu gostei muito dessa prerrogativa, digamos assim, para a gente ter uma análise profunda da nossa vida como um todo e perceber ela, mas de verdade, não a gratidão da boca para fora. A gratidão, sentimento mesmo, analisando o que foi bom e principalmente o que foi ruim, de acordo com o nosso juízo de valores. Porque com a nossa visão limitada, muitas vezes a gente acredita o que é bom e ruim, e nem sempre no nosso processo evolutivo, no nosso crescimento. Às vezes o que é ruim no primeiro momento, passado um tempo a gente percebe que ainda bem que aconteceu aquilo, senão não teria crescido, experienciado e evoluído. Estou generalizando aqui, a gente vai pegar cada um para adaptar para a sua forma. Mas tem um ponto aqui, Adriana, que eu gostei muito que você falou, essa questão do pensamento e as nossas tendências, trazendo lá da encarnação passada, analisando os nossos padrões e entendendo que esse é o passado que se faz presente no hoje. Como? Através dos vícios, através dos pensamentos repetitivos, que a gente não sabe nem porquê, nem vem da onde, mas parece que está ali o tempo inteiro, martelando, e está vindo, e é constante, e parece que a gente não consegue fugir, e nos alcança o tempo inteiro. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre vícios aqui, só um tópico para a gente pensar de uma maneira geral. Os vícios vêm de hábitos. Hábitos repetitivos, constantes. E quando a gente está falando de hábito, não necessariamente vem só dessa encarnação. Lembramos que, como a Adriana nos frisou agora, muitas vezes vivemos por diversas encarnações num condicionamento, num proceder, num modus operandi. E criamos ali vícios. E hoje encarnamos com uma nova personalidade, essa formação, mas com toda essa bagagem, essa tendência instintiva que vem a galope e se manifesta no eu de hoje, nesse eu momentâneo. Então, essas ações repetitivas acontecem até, de alguma forma, que entram no automático. Quando está no automático, já está no vício. E a gente já começa a confundir conosco, porque parece que faz parte de nós. E a gente não consegue entender o mundo de outra maneira. E como é que as pessoas não veem o que eu vejo? Às vezes, com essa lente que troca o óculos aqui, esse óculos é transparente, mas bota um óculos escuros, e a gente está vendo a vida sempre com óculos escuros. E está sempre tudo muito embaçado, está sempre tudo muito pesaroso, muito negativo, muito denso. Hábitos, pessoal, são comportamentos. Vamos lembrar, alguma vez a gente teve um comportamento e se repetindo se transformou em hábito. E pode até se ter transformado em um vício. Mas vamos lembrar que o poder está na nossa mão. Não somos vítimas do destino nem de nós próprios. Não sendo vítima, a gente tem que entender uma coisa. Comportamento é escolha. Ponto final. Então, a questão de comportamento e escolha, vamos entender uma coisa. A maior parte dessas questões, como a Adriane falou, está no padrão, está no inconsciente, está no automático. Vamos primeiro trazer, através dessa autoanálise, desse autoconhecimento, e percebendo, trazendo para o consciente.
Quais são os meus pensamentos? Perfeito. O que se passa no meu dia a dia aqui? E qual é a minha resposta para a vida? Porque caminhando na vida, os fatos acontecem. Agora, a forma que nós interpretamos o mesmo, a análise que a gente faz, tem a ver com o quê? Com o nosso óculos aqui, com a nossa lente. Que a minha lente é diferente da Adriane, nem melhor nem pior, faz parte da nossa caminhada individual, de quem está aqui conosco, assistindo ao vivo ou vai assistir depois. Perceba se esse teu óculos, essa tua lente, é por vindoura, é uma lente que tem uma análise positiva, proativa, assumindo essa responsabilidade, entendendo as belezas do mundo, ou vendo tudo embaçado como uma desgraça, uma pobreza, e por que acontece comigo? E só coisa ruim. Porque realmente, quando a gente está com esse óculos negativo, ou essa lente escura, embaçada, até o que é bom se transforma em negativo. Por quê? Porque a gente não tem a capacidade de enxergar. Porque tudo na vida, pessoal, tudo tem o seu lado positivo e negativo. Ah, não, só tem negativo. Ou será a nossa incapacidade de fazer uma análise mais ampla? Já vou passar a palavra para a Adriana, mas já vou dar um exemplo aqui, que eu gosto muito de dar esse exemplo, que é um exemplo que sai da teoria, um exemplo prático. Sabe qual é? É assim. Nelson, provavelmente alguém já vivenciou isso aqui que eu estou dizendo. Nelson, aconteceu um fato na minha vida lá atrás, faz 3 anos, faz 10 anos, faz 20 anos, que naquela hora eu arranquei os cabelos. Eu achei que eu não ia suportar, que não ia dar conta. Eu queria me jogar da ponte, bater com a cabeça na parede. Era uma carga muito pesada que eu não conseguia quase suportar. E eu achava que era o meu pior momento da minha vida e era uma desgraça e uma dor tremenda. E foi verdade, atenção. Mas agora, passados esses anos, eu consigo olhar para trás e perceber que sem aquela dor extrema, tamanha, tremenda, eu não ia chegar onde eu cheguei. Eu não ia aprender o que eu aprendi. Eu não ia evoluir o que eu evoluí. Ponto final. O que a gente pode tirar disso? Pode tentar buscar, com as nossas limitações, com a nossa pequeneza, analisar um todo num plano maior. Porque às vezes a dor vai bater amanhã, pessoal. E aí? Como é que a gente vai responder? Com desespero arrancando o cabelo e não compreendendo talvez os propósitos evolutivos, que isso que está se apresentando é para mim, para minha evolução. A dor que se apresenta para você muitas vezes é para o teu crescimento, para o teu evoluir. Para a Adriane da mesma forma. São processos individuais que vão surgindo, entre aspas, na nossa vida, que fazem parte, muitas vezes, do planejamento reencarnatório, com a grande conspiração da espiritualidade ao nosso favor, que é fazer o quê? Nos dar a oportunidade de crescimento. Que muitas vezes é através de processos dolorosos, sim. Não sempre precisa ser assim. Mas dor é diferente de sofrimento. Mas, pessoal, não vou seguir mais. Eu já vou passar a palavra para a Adriana, mas eu quero trazer um pouco aqui que os nossos amigos estão aqui compartilhando conosco, que já chegou mais gente. Vamos ver quem está aqui conosco? Espera aí, a última foi a Rosilene, né? Então, a Fátima, lá de Aracaju, nos diz boa tarde, amigos. Abraço fraterno, Nelson. Um abraço apertado para a querida Adriane. A Minha Fátima, amiga, Fátima, querida. Obrigada, Fátima, por tua presença aqui. a Carla, lá de Minas Gerais, nossa amiga, nos dá boa tarde a todos. Boa tarde, Adriane. Boa tarde, Nelson. Deus abençoe a todos nós. A Maristela, nossa amiga, lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Maristela. O Júlio nos diz o seguinte: Emmanuel diz que a maioria dos encarnados tem vícios com a sexualidade. Perfeito, Júlio. Muito ligado ainda ao primitivo, à sensação, aos prazeres. Perfeito. Emmanuel decorre não só Emmanuel, como outros espíritos. Inclusive, Joana fala muito sobre isso também. Fala. O Marcos traz uma pergunta aqui. Marcos pergunta: procrastinação, insegurança, medo, falta de ânimo pela vida. É um vício passar os dias remoendo medos e tristezas? Interrogação. Vou responder essa primeira pergunta, Marcos. Pode ser que sim. Se você está numa sistemática, nesse automatismo de medo e tristeza e não consegue ver mais nada além disso, pode ser que esteja num vício, num pensamento
repetitivo, constante nessa negatividade. Continuando a outra pergunta. É depressão? Interrogação. Se sim, depressão sempre será oriunda de processos obsessivos? Marcos, eu vou me arriscar a responder, já vou passar para a Adriana responder também. Se é depressão, pode ser que sim, ou pode ser que não. Depende do teu quadro, tem que fazer uma análise mais profunda, não dá para fazer assim a bruta, tá? E se sim, depressão é sempre oriunda de processo obsessivo? Não, nem sempre é oriunda de processo obsessivo, mas uma vez que o sujeito se encontra em depressão, baixamos a nossa vibração e automaticamente nos conectamos com a espiritualidade, muitas vezes que se conecta conosco e que está ali, ó, lá embaixo, sorrateiro, em muito pesar, nessa conexão acaba fomentando, alimentando ainda mais o processo depressivo. Mas, Adriane, quer responder? Ou posso dizer? Não tenho nada para acrescentar, que eu acho que você respondeu muito bem, né? E de certa forma a gente foi trazendo, né? Por exemplo, a questão da procrastinação que ele cita, a insegurança, o medo de alguma forma trouxe, mas me chama a atenção a questão da falta de ânimo, né? Então, precisa investigar isso aí, né? Para ver se tem alguma questão relacionada, por exemplo, ao próprio vazio existencial. Né? A questão 943 do Livro dos Espíritos traz muito isso para a gente. E Joana também trabalha muito bem, tem até textos dela que são com esse título do vazio existencial, que é quando a gente tem uma ociosidade, né, algo na vida, se sente assim, num determinado momento da vida, nós estamos tão satisfeitos com ela, não temos mais nada para buscar, e vamos entrando num processo de ociosidade. E aí, com isso, a vida perde sentido, né? A vida não tem mais o porquê, o para quê dela, e quando é assim, vamos perdendo essa alegria de viver, né? Então, assim, concordo com o que você fala, né? Também sobre a questão do vício, né? Você está o tempo inteiro ali remoendo a tristeza. É esse o vício mental que a gente está citando aqui, né? Então, porque qual que é o fundamento desse medo, dessa tristeza? Então, tem que investigar. Para ver no teu caso, se de repente é uma questão até biológica, né? Porque a gente citou até antes da questão dos hormônios, às vezes uma questão hormonal que dá um sintoma similar, só para dar um exemplo, né? Um sintoma similar ao da depressão e não é depressão. Às vezes falta de vitaminas, não é depressão. E às vezes é um momento depressivo que você está, mais melancólico, mas não necessariamente é patologia. Então, por isso tem que investigar. A gente falando aqui, né, fica muito genérico, né? Sobretudo porque não conhecemos a pessoa, não avaliamos a pessoa. Mas olhando assim, né, é importante a gente olhar, porque a falta de ânimo pela vida, ela não é normal, se é que a gente pode dizer assim. Tem que investigar, né, o que está acontecendo. Perfeito, é exatamente isso, como a Adriane falou, Marcos. A gente fala aqui muito do estudo teórico, né? A gente está aqui trazendo tópicos importantes e tentando enquadrar eles na nossa vida particular com as nossas questões de foro íntimo, que cada um vai saber por si. Claro que aqui carece, talvez, Marcos, até pelo seu próximo comentário que eu já vou colocar aqui no ar, uma análise mais direcionada para o teu caso em específico. Daí eu aconselho buscar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, para tentar entender um pouco além, tá? E talvez buscar encontrar respostas e caminhos para o teu caso em especial. Só que vou colocar rapidamente o que o Marcos compartilhou conosco. Ele diz que está na meia-idade, próximo dos 50, e esse cansaço mental faz ele desejar que os anos corram logo e acabe logo a existência. O medo do presente me consome, assim como o medo do que virá após desencarne. Eu não vou nem responder, Marcos, que dá para elaborar bastante por aqui, tá? Mas realmente tem aqui várias vertentes aqui que a gente pode analisar mais profundamente ou individualmente e buscar entender aqui todo esse processo doloroso que você vem vivendo. Gostaria de fazer um comentário, se possível. Pode, claro, fica à vontade. Eu gosto muito de um viés do Carl Gustav Jung, que ele diz, né, que nessa segunda metade da vida, né, que normalmente, nesse contexto, não necessariamente cronológico, essa marcação cronológica, né, mas essa segunda metade da vida, que é quando a gente entra num processo de declínio dela, e que começamos a pensar o que aconteceu na nossa vida, o que a gente teve de resultado dela,
os acertos, os erros e etc. Então, essa fase, ela é mais introvertida mesmo. Então, ela tem esse tom, assim, mais de pensar na vida e começa a sentir um pouco do medo da morte, da velhice mesmo, a gente começa a querer se esconder da velhice. Então, tem vários fatores aí. Por isso que sempre a Joana nos estimula a que a gente faça uma preparação para quando chegar essa fase, nós já estejamos com um viés diferente. O que determina uma questão patológica ou não é frequência, intensidade e duração. Então, você tem que avaliar a frequência, como que você fica triste, a intensidade dessa tristeza, dessa melancolia e o quanto tempo ela está durando na tua vida. Então, só assim e com uma investigação mais assertiva, mais particular, olhando para você, é que é possível dizer se é algo patológico ou não. Mas eu te digo assim, com base nos estudos da Joana, é importante que se faça, não permita que isso piore, né? Vai atrás, né? Vai buscar o que está te acontecendo aí, que eu acho que isso vale a pena. Perfeito, Adriane. Aqui a nossa amiga Beth nos diz boa tarde, Beth Teles nos diz boa tarde, Adriane, Nelson, a todos de Uberlândia, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Beth. A Lena Pobel, lá do Rio de Janeiro, nossa amiga, nos diz boa tarde a todos. Seja bem-vinda, Lena. E a Carla aqui faz um relato, compartilha conosco. Excelente palestra, muito edificante. Felizmente me vejo nas questões que a Adriana está pontuando. Felizmente, porque assim eu possa levar essa aprendizagem para a vida e assim fazer as mudanças necessárias. Perfeito, Carla. Essa é a ideia realmente. A ideia é a gente pegar todo esse conceito teórico e fazer essa aplicação, se identificando, percebendo os caminhos. O que Joana vai nos trazer, o que a doutrina espírita nos traz, são esclarecimentos, caminhos para a gente transformar a nossa caminhada evolutiva nessa encarnação e outras também. Espero eu voltar com esse conhecimento espírita numa próxima encarnação ou junto ao espiritismo. Para quê? Para dar sustentáculo, ficar mais leve ou não tão pesado, porque as dificuldades vão continuar acontecendo para todos nós, mas muitas vezes a gente passa a perceber que não são dificuldades, mas são oportunidades, que aí vai mudar um pouco o modo de perceber e enxergar a vida. Muito bom, Carla, obrigado por compartilhar conosco. A Lili Greca nos diz, oi, Adri, querida amiga. Não, querida minha, amiga querida. O Marcos diz que gostaria de falar mais, mas não quero monopolizar a live. Agradeço muito suas palavras, Nelson e Adriane. Deus o abençoe. Marcos, que bom, Marcos. O importante é como a Adriane falou. Há caminho, sempre há caminhos, tá? Se você está querendo encurtar, ou buscar, ou querer antecipar, isso demonstra que, de alguma forma, você não está percebendo o que tem que perceber, o que todos nós temos que perceber. Sabe o que é? Experienciar a encarnação como um todo. A infância teve a sua importância, o meio de idade tem a sua importância, como a velhice tem a sua importância. Uma vez que estamos encarnados aqui, é para experienciar, vivenciar, aprender, crescer e evoluir. Ponto final. Se de alguma forma a gente não está conseguindo perceber, bate um pouco essa resistência, esse conflito, essa angústia, essa baixa e vontade de acelerar o que vai ter o seu tempo por si só. E o próprio tempo vai nos dando a maturidade ou nos proporcionando essa oportunidade de crescimento como um todo. Tá bom, Marcos? E aqui a Beth dos Dias. Marcos, um abraço fraterno, Deus os abençoe. Verdade. Vou trazer aqui um trechinho que eu separei também, para passar a palavra para a Adriane. Você falou do automatismo, né? Eu acho que isso que a gente tinha comentado, de alguma forma, eu só queria puxar, e daí você... Pode, pode ir. Porque, assim, você falou muito bem a questão, né? Que nós tornamos algo vício a partir do momento que você faz de forma repetida. Então, você está repetindo, aquilo virou vício. Então, o vício de escovar o dente com a mão, começar por cima, começar por baixo, isso é algo que a gente, de tanto fazer repetido, a gente nem percebe, está fazendo aquilo desse jeito. Então, o vício de você pegar o carro, levar as crianças para a escola,
pegar sempre o mesmo caminho, quando você vê, você está na frente da escola. Aí o que acontece? O dia que é feriado, não tem aula, quando você vê, você também está na frente da escola. Você saiu de casa e nem se deu conta que você não precisava ter ido para lá, porque virou um automatismo. Então, em relação às nossas condutas, né, nós vamos entrando nesse processo de condicionamento. Ficamos condicionados a repetir, 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 até que tudo saia sempre do mesmo jeito. No entanto, como a gente já está na fase do raciocínio, da razão, a vida nos convida a pensar naquilo que estamos fazendo, sair do automatismo. Então, essa parte automática que já não faz sentido, que já não tem razões de ficar aqui, nós podemos alterar. Agora, é fácil você mudar um vício? Não. Porque se eu mudo de casa e o percurso que eu vou fazer para levar as crianças na escola é outro, eu tenho que toda vez pensar naquele percurso. Se eu falo um idioma e esse idioma para mim ele é automático, quando eu vou aprender um novo eu preciso pensar muito e ele é exaustivo. Ele cansa. Então, a vontade bem direcionada e a repetição, o desejo real de que aquilo se modifique é o que vai fazer diferença. Então, se a gente entra num processo assim, tentei 1, 2, 3 vezes, não dei conta e vou desistir, bom, então não vai mudar. Vai ficar sempre assim. Porque essa mudança, ela requer da nossa parte a disciplina. Né? A disciplina de você, mesmo sem muita vontade, você vai para a academia, não é? Sem muita vontade, você vai comer aquele alimento que te é saudável, em vez de adotar um fast food que você sabe que vai acabar com a tua saúde. Mesmo sem vontade, você vai fazer um ritual de sono para você dormir cedo, para você acatar ali que aquilo te faz melhor para a saúde, no outro dia você rende melhor, etc. Então, é uma questão de disciplinar a vontade, de fazer com que essa direção dela saia dessa parte automática, primitiva, instintiva, desculpa, da personalidade que ficou bem marcada por um tempo. Então, agora é a era da razão e da lógica. Então, eu vou quebrando esse padrão, conforme eu vou raciocinando. E aí você falou a palavrinha-chave, trazer para o consciente. Traz para o consciente, tira dessa parte do inconsciente, e aí, aos poucos, você vai lidando melhor com isso, né? Eu acho que isso... você tinha feito esse comentário e a gente foi para as questões e acabou não falando. Mas, enfim. Tá perfeito, Adriane. Está conectado exatamente com o trecho que eu tirei aqui da Joana, que eu quero ler para vocês, que ela fala exatamente sobre vontade. É o que a Adriane está falando agora, que está lá no Ser Consciente, o livro da Joana, capítulo 4. Joana, rapidinho, nos diz o seguinte: a mente, conforme seja acionada pela vontade, torna-se cárcere sombrio ou asas da libertação. E aqui vem a questão importante que a Adriane falou, a vontade direcionada, porque só a vontade sem ação, a vontade com efetividade, com levantar, desculpa o termo, tá? Com levantar a bunda da cadeira e ir atrás daquilo que a gente almeja e busca. A pergunta aqui que é importante, vontade, qual é a tua vontade? Qual é a nossa vontade? Ela vai nos levar para onde? Não só o desejo, tá? Desejo, às vezes tem a vontade, é o desejo, aquela coisa quase utópica. Outra coisa é entrar exatamente como a Adriane falou, a disciplina, perseverança, constância no objetivo a ser alcançado, porque não vai cair do céu. Muitas vezes a gente tem ainda aquele sonho dourado da Disneylândia que vai pedir ao céu e vai cair. O que vai cair é a oportunidade de trabalho. Bater a porta, ela abre-se vos-á. Levanta e anda. A busca exatamente que o Cristo nos ensina, trazendo aqui Joana, sempre como o maior psicoterapeuta de sempre, o Mestre Jesus, é essa análise do movimento da ação realizando aquilo que nós almejamos. O que você quer? Levanta e anda. Vamos prestar atenção em todas as curas realizadas pelo Mestre Jesus. Ele questiona qual é a vontade daquele necessitado, que claro que ele sabe qual é a necessidade, mas ele questiona qual é. Ele busca que o sujeito verbalize aquela vontade. E aí ele fala, vem comigo. Ele instiga a ação.
em diversos momentos a gente pode analisar o Evangelho e perceber como é deixa para trás e me segue. É sempre um movimento, porque dependemos desse nosso movimento. E aí a gente cai muitas vezes nesse comodismo, na zona de conforto, não empurra com a barriga, não deixa para depois. E a gente vai postergando o nosso crescimento, que é inevitável, que vai acontecer através do aceitar desse convite para o caminhar na direção que a gente quer, ou então, em vez de a gente caminhar na direção, vamos ser empurrados pela dor, que vai nos levar à mesma evolução. Por isso que vem aquela frase, quando não é pelo amor, é pela dor. A gente está falando de evolução, de crescimento. Mas se a gente já tem hoje a consciência, o esclarecimento suficiente, aí cabe a nós aceitarmos o convite, ou caminharmos pelas próprias pernas, ou esperar vir o caminhão da dor nos arrebatando nas costas, nos empurrando, que aí, se você não vai por bem, vai do jeito que vai, até aprender, às vezes de uma forma mais dolorosa. Para ilustrar, eu gosto muito das ilustrações, vamos pensar de sair da teoria, é como um bom educador com os filhos, que às vezes é doloroso o processo em casa da educação, mas é melhor aprender em casa do que aprender na rua. Porque na rua vai vir sem amor. Então, se dá para aprender com amor, caminhando pelas próprias pernas, eu acho que é aceitar o convite de forma sábia, com sabedoria, todo esse aprendizado que a gente tem aqui, que Joana nos proporciona, Jesus nos proporciona, que a gente está aqui aprendendo um pouquinho. Quer falar um pouquinho, Adriana? Acho que é isso mesmo, né? É a decisão. Acho que a palavra é decisão, né? Então, enquanto você falava, eu pensei em dois personagens, né? O primeiro deles, Públio Lentulus, que a frase posta lá como a do Cristo, né, no Evangelho, no livro há 2000 anos, ele coloca assim, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios? Porque é uma questão de decisão. E assim como aconteceu com o jovem que foi falar com Jesus e dizer assim, Senhor, eu sou aquele que distribui as coisas aos pobres, né? Eu sou caridoso, eu sou alguém, o que mais falta para que eu entre, enfim, no reino de Deus? E aí ele fala, você tem que me seguir, né? Vende o que tem e me segue. E essa interpretação, olhada assim dessa forma, de maneira literal, Joana trabalha muito bem essa parte na obra Jesus e Atualidade, que é bem esse nome, Jesus e Decisão, é o título desse capítulo. Ela vai explicar os porquês dele não ter adotado aquela postura de seguir. Então, tinha algo que o prendia na vida atual, em que pese algumas das suas, de alguns dos seus comportamentos fossem já de alguém que desejasse ainda que timidamente a mudança. Mas tinha algo que ele precisava abrir mão, por exemplo, a questão da juventude, né? Ele era jovem, ele queria ainda a fama, ele queria ainda os louros que a juventude forneciam para ele, enfim. E aí, quando ele ele declina, ele acaba não indo naquela corrida em que ele vai fazer, a corrida de bigas, e que ele gostava muito desse poder, desse lugar de status, ele desencarna ali. Então, os convites que Jesus nos faz, eles são diferentes. Para Joana de Cusa, ele orienta que ela ficasse em casa, que ali estaria o seu processo, mas este, diferente, ele chama para que venha junto. Então, as formas de sermos convidados ao trabalho, independentemente disso ou daquilo, todos eles compõem a carregar a própria cruz. Carregar a sua existência, a sua experiência, né? E até nesses textos que a gente separou para hoje, eu estava lendo, ela fala que às vezes o processo de você viver a experiência dentro de um contexto familiar complexo, isso também nos traz aí essa decisão de transformar, apesar disso, de se separar disso, não na forma literal, né, mas simbolicamente falando, entendendo que isso é uma passagem, é um período, que certas coisas cabe ao outro fazer e não só você. Então, a responsabilidade de um é daquele e a sua é sua, e assim separar
emocionalmente das histórias, enfim. E com isso aprender, entendendo que é uma etapa, que é uma passagem, que é um período, que logo as coisas vão se modificando, porque somos espíritos imortais, né? Estamos na Terra num momento curtíssimo comparado a todo o processo, né? Então, é o que me chega, assim, não sei se... Perfeito, perfeito, Adriane. Tem o nosso amigo Júlio aqui que colabora conosco, que nos diz que a nossa depuração não vai acontecer de uma hora para outra, mas a força de vontade, o movimento de se conhecer, iniciar a mudança, já acontecendo, é o que temos como dever. Perfeito, Júlio. Exatamente esse processo de mudança, aplicação prática da vontade. E aí eu separei um outro trechinho da Joana, que está lá no Vida, Desafio e Soluções, capítulo 11, em que é a referência, e Joana nos diz assim, sobre a mente, tá? A mente é um corcel rebelde que necessita ser domada pelo exercício de direcionamento a valores que elevem e dignifiquem o ser. E aí, quando fala de domada, eu gosto muito daquela referência, daquela história da mente, como o macaco louco, às vezes que fica pulando, descontrolado, desgovernado, de uma esfera para outra, e você tenta pegar, e o macaco está aqui, pula para cá, pula para lá. Pessoal, vamos pegar o macaco louco e colocar na coleira, treinando ele direitinho. Não é para brigar com o macaco, não, tá, gente? Se o macaco existe, vamos colocar na coleira, adestrar ele. A gente deixa de ser vítima de nós próprios, e passamos a ter o controle. O caminho aqui, o convite, no caso que a Joana nos faz aqui, ó, como é que ela diz? Necessita ser domada pelo exercício. Não basta só querer. Ah, eu quero. Quantas vezes, provavelmente a Adriane já lida com esse consultório também, com certeza. Ah, Nelson, eu gostaria muito disso, eu quero muito. Então vamos exercitar. Ah, mas é trabalho. Eu falei, claro que dá trabalho. Não adianta só teorizar, para fazer uma alegoria aqui. Não adianta a gente ler agora que todos os aparelhos da academia, ou aqui quem tem em Portugal é ginásio que chama, mas da academia, lá o transporte, a esteira, a bicicleta, todos os aparelhos para puxar peso, e a gente teorizar que é o máximo, ver como é que funciona, como é que monta e desmonta, saber os timings certos de exercício. E aí, se a gente não for lá para exercitar, pessoal, não vai mudar nada. Vai ter o conhecimento teórico, claro, é muito bom, óbvio que é muito bom. Mas a prática, o exercício, sabe o que é? É a encarnação. A encarnação é o exercício. Exercício daquilo que a gente já tem teoricamente preparado para vivenciar, para passar. Sejam provas ou sejam expiações. Mas é o exercício, é a prática. E aqui o convite desse abrir de horizontes, acredito que é o que a Adriane passou como eu, e perceber a vida sob um novo viés, sob uma nova ótica. Uma ótica de aproveitar muito mais do que se lamuriar, do que viver nesse comportamento coletivo, às vezes, que, tá ruim, isso aqui é uma desgraça, quero que ele jogue uma bomba e acabe logo, que tudo se exploda e eu exploda junto. E aí, que evolução tem, que crescimento tem? Como a Adriane falou, é mais uma encarnação, pessoal, e passa rápido demais. Não é só o nosso amigo Marcos aqui, que já está ali chegando aos 50, muitos, a grande maioria que já passou dos 40, já batido, sabe que parece que passa mais rápido, voando. Fala, ai, caramba, eu estava com a Adriana aqui conversando, falando aqui rapidamente, aqui, em bastidores, ela perguntou, quanto tempo? Eu falei, 5 anos. 5 anos? Nossa, 5 anos, parece que foi outro dia. Parece que foi outro dia. Passa rápido demais. A gente está falando do Covid, época do Covid, acho que já faz 5 anos, que a gente está em 2025, acho que foi final de 2019, se eu não me engano, e realmente parece que foi outro dia. Então, essa percepção de tempo e tirar o proveito da melhor forma possível em nosso favor. Como é que a gente faz isso, Nelson? É como a Adriane disse, vamos trabalhar autoconhecimento, reparar, entender, perceber os nossos padrões, os nossos valores já conquistados, que é importantíssimo, mas aquilo que a gente tem para trabalhar, principalmente. O que tem para trabalhar está aí, ó, apitando para você, que nem um alerta
Sabe como? Com as nossas tendências, ou melhor, as nossas más tendências. Esses nossos viciozinhos que a gente vai empurrando com a barriga, finge que não vê, passa pano. Olha para as tuas tentações. Perceba que as tuas tentações têm a ver com a tua fraqueza moral, provavelmente. De novo, estou jogando tópicos aqui, tá, pessoal? Para a gente internalizar e trazer aqui para o nosso eu individual. Adriane, pode continuar. Você falou uma questão interessante, mas eu acho que daí caberia até uma outra oportunidade de falar mais disso, né? Você fez um comentário sobre a questão do tempo, né? O quanto a gente sente o tempo escoando, assim, sobre os nossos dedos, né? Diante do nosso nariz, aí a gente vê o tempo passando. E nós temos adotado, assumindo um novo hábito na vida, né? Então, assim, até que ponto isso é bom ou não? Eu acho que é uma questão de a gente se perguntar. Mas um novo hábito, assim, é de estar muito ligado a observar a vida pelas telas das redes sociais. O que tem trazido para nós uma falta de percepção, né? Uma autopercepção, porque aí você tem uma atenção alternada e difusa, muito mais treinada do que a atenção essa focada. E aí você citou, né, a dificuldade da mente se concentrar em algo. Então, diante desses novos hábitos que a gente tem adotado, nós estamos entrando num processo de abrir muitas telas no nosso computador e não ver coisa nenhuma. Então, assim, eu estou vendo aqui, estou vendo ali, estou respondendo, estou escrevendo, estou fazendo... Então, eu estou fazendo muitas coisas de uma vez só e nada ao mesmo tempo. Então, de repente, vale a gente avaliar nas questões práticas da vida, né? Então, nós não estamos falando de coisas distantes da nossa realidade. Estamos falando de coisas particulares, em que a gente pode falar e pensar assim, como é que eu inicio a minha vida? Eu inicio a minha vida olhando para a rede social, eu inicio o meu dia olhando o que o fulano fez, se tem comentário, se tem curtida, se tem mensagem do WhatsApp, o que eu recebi, ou como é que eu tenho começado, né? Então, estamos adotando novos hábitos, você vê até pouco tempo atrás, eu posso dizer isso porque estou similar ao Marcos, né? Estou ali nessa faixa etária, né? A gente consegue dizer assim, olha, antes disso tínhamos outras realidades, então, outras propostas, outras coisas, então, a nossa mente tem se encharcado de lixo mental. Porque nós o tempo inteiro estamos vendo coisas e coisas muito rasas, muito breves, e que nem sempre são, inclusive, verídicas. Né? Quantas vezes a gente está passando o feed ali, vendo vídeos que não dizem sobre mim. Então, a questão não estamos dizendo para não usar isso, porque isso é algo que vai e não vai voltar. Mas que se faça eleição daquilo que está sendo visto, daquilo que está sendo inserido na nossa mente, a fim de que aquilo seja algo que me traga uma correspondência positiva, ou se aquilo nada mais está me enchendo de coisa e me deixando cansado, que às vezes é um cansaço mental real, né? De muito estímulo, né? Então, uma geração muito viciada na dopamina mesmo. Então, dorme mal, se alimenta mal, se comunica mal, interage mal, porque está o tempo inteiro olhando para a rede social. Então, o que a gente tem feito da nossa questão comportamental em relação à mente? Estamos aquietando a mente ou não? Então, se as minhas escolhas estão voltadas para esse agito, né, para esse outro tipo de vício mental, talvez eu tenha que rever os meus conceitos e começar a sair desse efeito de massa, né, que você citou. Sair do efeito de massa. Então, todo mundo faz, eu também faço. Será? Será que é esse o ponto? Ou será que a gente também não pode adotar comportamentos que condizem mais com a minha visão de mundo, meu ponto de vista, né? Enfim, acho que isso me ocorreu, assim. Eu acho que é uma questão que a gente tem visto cada vez mais frequente, né, por aí.
né? Muito bom, Adriane. E eu posso falar, esse mês passado, vou até fazer uma propaganda, um convite aqui. Eu falei sobre tecnologia e desequilíbrio, exatamente explorando um pouco essa nova realidade, essa modernidade, e para quê? Para a gente estar atento às nossas escolhas e perceber como é que a gente está utilizando essa internet, essa ferramenta ao nosso favor ou contra nós. Muitas vezes a gente cai numa dinâmica quase que obsessiva, e eu tenho paciente, talvez esteja até me escutando aqui agora, que tem dificuldade, dorme pouco e vara a madrugada inteira em série, em TikTok, vídeo, e não consegue produzir, está quase refém à vida, isso pessoas já com uma idade avançada. Tá? Não estou nem falando de idade recente. É entender como é que a gente está utilizando isso. No controle, gerenciando ao nosso favor. Tá lá, eu vou fazer um convite agora aqui, aliás, vou fazer um convite para todos já. O meu canal no YouTube, que é o nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares, tá na pasta, na playlist, que é Encontro com Nelson Tavares, que é um programa que eu tenho mensal na TV Chico Xavier, e o último mês agora de janeiro, eu falei sobre tecnologia e desequilíbrio. Vocês gostam desse tema, querem escutar um pouquinho, porque a gente foi explorando, fiquem à vontade. Tem mais comentários aqui que eu quero trazer, que o pessoal fez. Aliás, a gente tem pouco tempo já, estou vendo aqui, a gente tem 4 minutinhos, então eu vou só abrir rapidamente. O Adilson nos diz que Martinho Lutero dizia, abre aspas, não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Podemos lutar contra as tentações para... Peraí. As outras ele repete, ele colocou 3 vezes aqui. Mas foi ótimo. As tentações, né? Isso, né? Ótimo você ter falado isso, Adilson, porque eu gosto muito desse pensamento não, de lidar com o pensamento, que é o seguinte, o pensamento, só para fechar aqui, pessoal, já vou passar para a Adriane. O pensamento, pessoal, é um pássaro que pousa na nossa cabeça muitas vezes. Essa analogia é muito boa. Só que às vezes pousa uma bonita andorinha, e às vezes vai pousar um pombo ou um urubu. E a gente não tem o controle do que pousa. Mas sabe o que a gente tem o controle? A gente tem o controle se ele fica lá ou não. O pensamento nutre, transforma, como também incomoda e prejudica. Atenção, que emoção está atrelada a esse pensamento? Perfeito. De que forma ela está alimentando, que tipo de sentimento? Então, ter atenção aos pensamentos, ou melhor, aos pássaros que estão pousando aí, de repente. Que você está caminhando e, de repente, nem sabe por quê, pousou. Agora a escolha é tua, a escolha é nossa. Ele fica ou ele segue? Você quer um pombo na cabeça, um urubu na cabeça? Olha que eu sou flamenguista, tá, pessoal? Nada contra o urubu, que é o nosso símbolo do Flamengo. Aliás, estou até de vermelho e preto aqui. Mas o urubu não é muito legal, né? Um urubu, um pombo. Então, atenção aos pensamentos. Acho que não é bom, não. Nesse ponto, né? Mas, Adriane, passo para você a palavra. Aliás, está aqui a Sandra agradecendo desde já. Mais uma vez, muito obrigado, Nelson e Adriano. Obrigado a todos que estiveram aqui. Eu passo para as considerações finais, Adriane. Se você puder, te peço para você fechar para a gente com uma oração também. Pode ser? Ok, claro. Sim, eu acho que então, eu te agradeço mais uma vez a oportunidade para que a gente teve aqui de falar desse tema. Eu acho que é um tema, assim, que de alguma forma, maior ou menor grau, atinge nós todos, né? De alguma forma. E eu gosto sempre de relacionar a questão do pensamento com as emoções e sentimentos, né? Porque, às vezes, o sentimento faz essa função também, né? Então, a característica é a mesma, para que a gente faça essa desconstrução, para que ele não faça ninho, para que não faça morada e que não venha cobrir de cinza, cobrir de negro a nossa vida, mas para que ele traga ali algum tipo de orientação. Então, se eu me utilizar daquele pensamento para fazer a transmutação das coisas, talvez ele sirva para algo, né? Para eu entender o meu viés e para onde eu tenho caminhado, né? Das minhas viciações. Mas ele não pode fazer morada, porque eu já entendi que isso me traz um desalinho, isso me traz consequências bem ruins para o meu processo de amadurecimento e crescimento espiritual. Então, agradeço mais uma vez e, sim,
encerramos agora com a nossa prece de agradecimento profundo aos bons espíritos que nos assistiram, que nos envolveram, que nos inspiraram, que nos permitiram fazer conexões mentais, conexões emocionais, a fim de que, para além daquele conteúdo visto, apresentado e bem trabalhado por Joana de Ângeles, tivéssemos a condição de perceber o nosso próprio movimento em torno de nós mesmos, as nossas próprias condutas. Te agradecemos, Mestre da Vida, por todos os ensinamentos, pela paciência que tens conosco, pela insistência no bem de fazermos algo diferente por nós e respeitando, claro, como sempre, nosso livre-arbítrio, permitindo que façamos nós as nossas escolhas no nosso tempo, nas nossas condições. Hoje, Mestre amado, diante das percepções da nossa vida, notamos quão necessitamos de Ti. Por isso te pedimos, uma vez mais, ficas conosco, Senhor, hoje e sempre, nos inspirando e sendo para nós, nosso mestre, modelo e guia, para que façamos, enfim, o nosso processo de autodescobrimento e autodespertamento. A gratidão, a falange de Joana de Ângeles, que certamente te esteve presente, e te pedimos que abençoe e ampare nossa semana, para que ela seja profícua e rica de conhecimento e de trabalho. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Adriane, pela participação. Adorei, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado também. Já vi que tem várias mensagens aqui agradecendo. Pessoal, tá aí no canal Amigos de Nosso Lar, uma playlist com esse programa que é o Bate-Papo com Joana de Ângeles. Teve vários já, algumas dezenas talvez, já tem mais de 20, se não me engano, com diferentes convidados, diferentes temas. Está lá, procura na playlist, que é o Bate-Papo com Joana de Ângeles, ou no meu canal também, o nt.nelson Tavares, nt.nelson Tavares, tem lá uma playlist com todos os programas realizados. Beijos, abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.